saudar a igreja e os amados que estão acompanhando pela internet com a paz do Senhor, que Deus os abençoe. Amém? Alguém triste aqui, diga amém. Vamos orar pelas pessoas que estão tristes para que Deus possa abençoar e alegrar nesta manhã. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 66 até o 71. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Meus queridos, quando iniciamos o culto aqui, já foi se referindo a Jesus, a presença de Jesus, a companhia de Jesus, vivemos juntos a Jesus. E eu, diante desse tema que eu quero falar nesta manhã, que tem como tema boas razões para continuar com Jesus. E eu me lembrei de uma certa irmã que às vezes cantava aqui no culto à noite, e que os irmãos mais antigos do meu tempo se lembram quando ela louvava ao nosso Deus. E esse hino era muito lindo e falava exatamente do que Jesus faz conosco. E eu quero cantar esse hino para lembrar daquela irmã que eu tenho visitado e tem sido uma bênção na vida dela e na nossa vida, porque muitas vezes ela estava colocada para cantar, e aí, cuidado, dela chegava atrasada e já chega soprando, e eu disse: a irmã de Lourdes Machado vai cantar. E ela cantava alguns hinos lindos, e um deles era assim, Lá maior, viu? Jesus, teu nome satisfaz, por todo o orbe espalha a paz, perfeito gozo e vida traz. Jesus, meu bem amado, Cristo não me dê valor, Cristo forte Redentor, Cristo eterno e bom pastor, sou teu eternamente, pois a minha alma, ó Salvador, ao coração tão sofredor, concede
destes forças e vigor, Jesus, meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, eterno e bom pastor, sou teu eternamente, aflito pela tentação, me fortalece a tua mão, prostrado invoco em oração, Jesus, meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, eterno e bom pastor, sou teu eternamente, Jesus, teu nome é sem igual, tão carinhoso e tão leal, és bom pastor celestial, Jesus, meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, eterno e bom pastor, sou teu eternamente. Eu faço uma pergunta aos irmãos, precisa mais pregar sobre isso? Sobre boas razões para continuar com Jesus? Eu creio que não podia ficar aqui mesmo e a gente ia almoçar logo. Mas, como eu preparei alguma coisa para compartilhar com os irmãos, eu quero compartilhar nesta manhã por estas boas razões para continuar com Jesus. Meus queridos irmãos, Jesus viveu um período muito bom com os seus discípulos e ele sempre o exortava, orientava, e aquelas pessoas que seguiam Jesus eram também doutrinadas e orientadas por Jesus. O texto é claro aqui, quando Jesus se dirige aos apóstolos, porque os discípulos já tinham saído, e Jesus volta-se para os apóstolos e diz assim: vocês também querem retirar? Não está gostando não do que eu estou falando não? Do que eu estou falando? Da palavra que eu estou falando? E aí Pedro, cheio da graça de Deus, ele respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Meus queridos irmãos, preste bem atenção no contexto anterior, a partir do versículo 41, nós vimos que Jesus estava enfrentando os judeus que murmuravam quando Jesus disse algumas verdades. Primeiro ele disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus ficaram: quem é esse que desceu do céu? A gente conhece ele, conhece a família dele e tudo,
e agora está dizendo que desceu do céu. Também esses murmuravam entre si quando Jesus chegou a dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. É outra tacada que Jesus deu para os judeus e para aqueles discípulos que estavam ali. E eles iam ouvindo aquilo, iam se enfurecendo e muitas vezes rejeitando essas palavras de Jesus. Os judeus continuavam a murmurar quando Jesus também, em seu sermão, disse: eu sou o pão da vida. Não o pão que desceu, mas o pão da vida. Versículo 48. E os judeus disputavam entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Está o versículo 52. Esse discurso de Jesus foi tão forte, tão veemente, que os discípulos chegaram a dizer: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus estava sendo muito claro e estava esclarecendo a sua missão. Jesus, porém, sabendo que os judeus e os discípulos estavam um tanto apreensíveis, Jesus interpelou-os: isso vos escandaliza? Tudo que eu estou dizendo, o que eu estou ensinando aqui, eu estou falando da parte do meu Pai, escandaliza vocês? Muitas vezes, irmãos, nós escandalizamos com algumas coisas, algumas pessoas. Eu me lembro de uma criança que estava muito assim, peralta na igreja, correndo para lá, correndo para cá, e o pastor estava pregando. Daqui a pouco o pastor disse uma coisa que não era certa. Ele disse: isso aí não, pastor, isso aí não é verdade não. Olha, o menino estava atento, estava peralta, mas ele estava atento ao que o pastor estava dizendo. Disse: não, pastor, isso aí está errado, está errado. Aí a mãe teve correu, pegou o menino, porque o menino falava a verdade. Então, diante desta situação, o que aconteceu? Nos diz o texto que muitos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, diante daquelas verdades que Jesus estava proferindo. Mas agora, saindo os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, e todo canto, fazia aquela multidão, e ouvindo, e etc. Jesus olha para os 12 e disse: e vocês também querem se retirar? Vocês querem ir embora? Não estão gostando não? Pode sair. E aí foi Pedro quando disse assim: para quem nós iremos, ou iremos nós? E disse uma verdade que é muito fundamental: tu tens o quê? A vida eterna. Tu tens a palavra da vida eterna. Então, queridos, eu gostaria de, desta manhã, falar sobre boas razões para continuar com Jesus. Será que há alguma razão de nós continuarmos com Jesus, de nós continuarmos como crentes? De vez em quando eu encontrei outra pessoa que dizia assim: pastor, se lembra de mim quando eu era criança? E ela, umas 10 vezes, do tanto que era criança, e ela disse: se lembra de mim? Disse: me lembro da sua família, lá da Igreja Presbiteriana do Alecrim e também da Igreja Presbiteriana Independente. Ela disse: pastor, eu estou afastada. Quer dizer, afastou-se de Jesus. Afastou-se de Jesus. E eu esqueci de dizer para ela, eu disse: cuidado, para quando Jesus chegar não está afastado, porque está afastado está ruim, porque eles só vão levar aqueles que estão com ele, ao seu lado, crendo e confiando e
e amando e trabalhando para Ele. Mas os afastados, a Bíblia não diz que vai subir, não. Os afastados, não. Então, eu esqueci de dizer isso para ela, mas fiquei pensando, devia ter dito logo na hora, não me lembrei. Era tanta coisa, um tumulto, certo? Bom, então, quais as boas razões para continuar com Ele? Eu apresentaria alguns aqui. Primeiro, Ele, Jesus, nos tirou do sofrimento. A glória de Deus aqui e a glória de Deus, mas ninguém diz amém. Não é verdade? Então, Jesus nos tirou do sofrimento. Estávamos sofrendo com uma enfermidade que nunca sarava, que era a enfermidade provida do pecado. E o profeta Isaías diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Que coisa maravilhosa. Então, quando você aceita Jesus, a tendência é geralmente dizer eu estou bem agora, estou com Jesus, mas nem sempre é assim, porque Jesus dá o conforto. Eu me lembro aqui do meu avô, um homem analfabeto, que aceitou Jesus só em ouvir o irmão dele ler a Bíblia. Ele disse: eu quero esse Jesus também. E aceitou Jesus. E ele morava com uma quantidade de filhos grande, lá no sertão da Paraíba. E um dia, a minha avó, quando ele saiu de manhã para o trabalho, com a enxada na mão, que era na agricultura, minha avó disse: Inácio, quando você vier, passe lá no barracão e traga alguma coisa para a gente comer, nossos filhos comer. E meu avô foi. E quando terminou o trabalho, ele voltou à tardinha e chegou no barracão. Aí disse: fulano, eu venho comprar umas coisas assim para minha família, para meus filhos e tudo, e etc. E aquele homem disse a ele, seu Inácio, eu não posso lhe vender. Mas por quê? Porque o senhor agora é nova seita. Naquele tempo era nova seita, né? É nova seita. Tá certo. E ele não disse nada, não discutiu. Chegou em casa, aí minha avó, que era bem rinhenta, sabe? Diz assim: cadê as compras? Comprou? Ele disse: olha, o homem não vendeu não. Por quê? Porque agora sou nova seita. Eu aceitei Jesus como Salvador. E ele disse que não vendia a nova seita de jeito nenhum. E a minha avó disse: e agora? Agora, minha filha, vamos sentar, orar, agradecer a Deus por tudo, porque estamos vivos, e todo mundo vai dormir. E à noite, a turma dormindo, e aquela roncadeira, o modo do mundo, que era a barriga vazia. E no outro dia, meu avô voltou para o trabalho, e quando ia passando no barracão, aquele homem disse: seu Inácio, por favor, vem aqui. Ele voltou e disse: seu Inácio, me perdoe, porque eu não lhe vendi ontem a comida que o senhor queria para os seus filhos. E eu quero dizer para o senhor, seu Inácio, que eu passei a noite toda sem dormir, inquieto para lá e para cá, para lá e para cá, e eu sei que foi por isso, porque o senhor é o homem de Deus. O senhor pode comprar toda a mercearia, tudo que quiser agora. Está vendo uma razão porque nós precisamos estar com Jesus? Por esses momentos. Porque se ele não tivesse Jesus, talvez não tivesse aquela fé. E hoje meu avô, quando morreu, ele já tinha cerca de 40, 50 pastores na sua família.
Hoje tem muito mais, que ele já faleceu, mas tem muito mais. Onde você ouviu um pastor Quaresma, é da família dele, aqui no Brasil. Então, irmãos, vale a pena ficar com Jesus, porque Ele tira de nós o sofrimento, seja a enfermidade, seja o que for. Ele, pelas suas transgressões, eles fomos feridos, somos sarados, porque Jesus é maravilhoso. A segunda razão, a boa razão, porque precisamos continuar com Ele, é que a alma estava doente, nossa alma estava doente até a morte. Com o pecado, com a desobediência de Adão, nós sofremos esse problema sério. Ficamos condenados à morte, ao inferno. Mas veja o que Isaías diz ainda no capítulo 53, versículo 5b. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que coisa maravilhosa. Não existe coisa melhor do que andar com Jesus, irmãos. Seguir a Jesus, crer em Jesus, porque Ele preenche todas as nossas necessidades, Ele cura todas as nossas enfermidades, conforme a palavra nos diz. Então, Ele nos tirou do sofrimento, agora Ele estava doente, e agora Ele curou com a sua presença. Mas há uma outra razão, uma boa razão, melhor do que ainda, Ele nos perdoou os pecados. Amém? Então, quando aquela mulher disse que está condenada a ser morta, a ser apedrejada, Jesus escreve lá, está escrevendo lá, disse, eita, um bocado de hipócrita aqui, né? E olhando assim, quem tiver sem pecado, jogue a primeira pedra. E cada um foi saindo, foi saindo, foi saindo. E a mulher disse, Senhor, foi tudo embora. Tu vais agora me castigar? Ele disse, nem eu te condeno, vai em paz e não peques mais. Que coisa maravilhosa, só saindo dos lábios de Jesus é que nós temos certeza de que o nosso pecado, os nossos pecados são perdoados, sem fazer nada de romaria, nem nada de idolatria, não. Jesus derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. E 1 João 2,12 diz assim, o pecado fazia separação, mas Ele nos perdoou. E Isaías diz ainda, quanto é maravilhoso andarmos com Deus e com Jesus, seu Filho, para que sermos abençoados e perdoados dos nossos pecados. Eu sei que todos nós pecamos, mas quando nós entramos na presença de Jesus e pedimos o perdão dos nossos pecados, que muitas vezes involuntariamente nós pecamos, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa e nos dá alívio na vida maravilhosa. Uma outra boa razão que vale a pena continuar com Jesus, é que Ele nos deu uma das coisas que mais nos faz bem. Ele nos deu felicidade. Felicidade só vem de Jesus. Com Jesus, há um hino que diz assim, com Jesus eu sou feliz. E feliz é felicidade, é bênção. Podemos. Então, veja bem, em 2 Coríntios 5,17, diz assim, que na realidade Jesus nos deu nova vida, e isso aí é simplesmente felicidade.
ter nova vida, a felicidade de receber a salvação em Jesus Cristo. Uma outra coisa também, Ele nos fez cidadão do céu. Amém? Ele nos fez cidadão do céu. Ele salva o mais vil pecador e faz um cidadão de postura do céu, pertencente ao céu. Meu querido, para poder adquirir um título de cidadão na cidade, é a confusão, todo mundo passa pelos vereadores, aquela confusão, briga, discute e tudo. Mas Jesus não, Ele dá logo o título de cidadão dos céus. Você é cidadão do céu? Diga amém. O amém está tão fraco. Se você é cidadão do céu, diga amém. Agora o pessoal ouviu lá na internet. Então, veja bem, Ele salva o mais vil pecador e faz um cidadão do céu. Por exemplo, há um momento que Jesus teve com um ex-demoniado de Gadara. Era um homem violento, mas no encontro com Jesus, ele se tornou um cidadão do céu. Todo mundo admirou-se. Esse homem que vivia assim, via violento, quebrando tudo, e agora está tranquilo. Por quê? Porque Jesus chegou na vida dele. Meus irmãos, muitas vezes a gente não entende, porque a gente sofre muitos problemas, porque vivemos num mundo caótico, num mundo pecador, num mundo egoísta. Nós sofremos tudo isso porque estamos inseridos neste mundo, mas Jesus nos faz cidadão do céu. E nós podemos dizer com alegria, não com ousadia, mas com alegria: eu sou um cidadão do céu. Aí a pessoa se perdia, obrigado. Você, né? Sou. E acabou, não abro de jeito nenhum, porque eu sou um cidadão do céu. E finalmente, irmãos, uma outra boa razão, eu poderia passar a manhã toda aqui falando, Ele mesmo é quem vai nos levar para onde? Ixi, tão fraco. Só minha esposa disse, céu, céu. Só Ele vai nos levar para... Está melhorando. Daqui a pouco até a Almi está dizendo. Então, nós temos essa certeza de que Deus vai nos levar para o céu. Ele fala que vai preparar um lugar para nós lá no céu, para ficarmos junto a Ele. Aleluia. E aí nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. Aí agora não tem mais retrocesso, não. Quem chegou lá, ao lado de Jesus, não tem mais, o diabo pode espernear tudo, mas não tem problema não, você está com Jesus. Ele nos levará para o céu. E João diz assim: eu virei outra vez e vos levarei para mim. E Jesus está onde? Está no céu. Amém? Então nós vamos... Não se preocupe não, irmão. Enfermidades, problemas, dificuldades, você pode passar, mas se você for cidadão do céu, você vai para o céu. Parece que não gostaram não, mas tudo bem. Mas vão para o céu, porque não estamos condicionados aos problemas daqui, mas estamos condicionados ao poder de Jesus para nos levar. E quando os discípulos estavam até chorando, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu pai há muita morada, e eu levarei vocês para lá. Quem quiser, quem não quiser pode ficar, não tem problema não. Mas, se você quiser, e no mesmo lugar onde ele estiver, nós vamos estar juntos com ele, louvando, glorificando a Deus. Não
não sendo mais sujeito ao pecado, aos problemas. Graças a Deus, meu irmão chegou assim, o pastor Eliezer, eu fiquei assim meio desconfiado, porque a Bíblia diz que é assim na terra como no céu. Eu disse, misericórdia. Lá do céu não há INSS, não há aposentadoria, todo mundo é jovem, renovado, revivado na presença de Deus. E lá nós iremos glorificar, louvar esse Deus. E aí vamos dizer, valeu a pena continuar com Jesus em meio das turbulências do mundo, dos problemas, das dificuldades, permanecer firme em Jesus. Queridos, esse é o nosso objetivo, é a nossa meta. Se permanecermos com Ele em todos os momentos, em qualquer situação, Ele nos dará a bênção de vivermos para sempre no céu. E não existe melhor lugar do que o céu, porque o céu é lugar de Deus, na presença de Deus. Então, são essas algumas boas razões para continuarmos com Jesus. Mas o hino que nós cantamos aqui falou outras razões, não é? Daquilo que é bom estar com Jesus, estar com Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é abençoador das nossas vidas e nos ajudará a levar o fardo que temos para carregar. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós continuemos assim, firmes, porque vale a pena estar com aleluia, melhorou, está melhorando, até a Albi já está dizendo, com Jesus. Então, a coisa maravilhosa é ficar ao lado de Jesus. Que Ele nos abençoe e que em meio a todos os problemas, situações da vida, nunca deixemos o Senhor Jesus. Permanecendo fiel ao Senhor, recebendo o seu cuidado, a sua bênção na nossa vida. Nós viveremos toda a vida e depois vamos viver na presença do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, irmãos, e que nós possamos continuar com Ele até a hora da morte. Que Deus abençoe.